Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes, certo? As informações são do site Carta Capital. A Polícia Federal cumpre nesta manhã mandados de busca e apreensão contra suspeitos de serem responsáveis pelo afundamento do solo de bairros de Maceió, em Alagoas. A operação batizada de Lágrimas de Sol mira principalmente a empresa que é responsável pelo afundamento do solo dos bairros de Maceió. Agora, os mandatos desta quinta são cumpridos em Maceió, Rio de Janeiro e Aracaju, em Sergipe. Todos expedidos pela polícia, pela Justiça Federal de Alagoas. E de acordo com a Polícia Federal, a intenção é colher novos elementos para robustecer o conjunto probatório existente e elucidar pontos referentes à apuração de crimes cometidos no decorrer dos anos de exploração do sal-gema na cidade de Maceió, porque fizeram uma calamidade pública. E em nota, a corporação explicou que o indício aponta que as atividades de exploração do minério não seguiu o parâmetro de segurança estabelecido por lei. A exploração aponta comunicado sequer seguiu o próprio plano da lavra. E a Polícia Federal diz que ainda que a Braskem apresentou dados falsos, omitiu informação relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização da atividade de exploração do sal-gema. A ação visa manter a atividade da empresa, mesmo já tendo sido identificado problemas de estabilidade das cavidades e sinal de afundamento do solo em cima das minas. Agora, os crimes, se comprovados, são poluição qualificada, usurpação de recurso da União, apresentação de estudos ambientais falsos e omissão. Os alvos ainda não foram oficialmente confirmados pela Polícia Federal, mas se sabe que a Braskem, que explora o sal-gema na capital alagoana, entre os anos de 1976 e 2019, ainda não se posicionou sobre a operação de hoje. E a atividade causou severa instabilidade no solo de bairros como Pinheiros, Mutange, Bebedouro e outros ao redor. As áreas atualmente estão inabitáveis, porque as casas estão afundando. Estima-se que mais de 60 mil pessoas foram afetadas pela situação causada pela empresa Braskem. Uma indenização vem sendo negociada, mas recentemente uma das barragens foram formadas pelas atividades se rompeu. Agora, quem está sendo beneficiada com tudo isso é a Braskem, porque as pessoas estão abandonando as casas porque não tem condições
de permanecer nas suas próprias casas, que levaram a vida para conseguir, porque são pessoas pobres. Agora, a Braskem, ela está ficando com as propriedades das pessoas. E tem outra, não é só com as propriedades dos moradores. Ela está sendo, colocando as praças, as escolas, os hospitais, está passando tudo para ela. Quer dizer, daqui a um determinado tempo ela resolve o problema lá embaixo e aí faz o quê? Aí faz aqueles condomínios luxuosos em cima e os moradores foram expulsos mais para a periferia, porque é justamente essa a jogada da Braskem. Agora, precisa ser analisado, entendeu? Aqueles capa preta da política de Alagoas. Porque não adianta nada também a Polícia Federal investigar e chegar a determinados capa pretas da política, como já aconteceu. E aí chega um ministro do Supremo Tribunal Federal e manda a Polícia Federal destruir as provas contra o capa preta, porque isso já aconteceu. Por exemplo, eu só vou dar um exemplo. O Arthur Lira estava envolvido, a Polícia Federal investigou e provou que ele estava envolvido numa falcatrua que roubou dinheiro público. E eles estavam dando golpe nas escolas, na periferia. Foi naquele caso que eles estavam vendendo um conjunto de brinquedo, de montar, E aí o que aconteceu? As investigações chegou no tal de Lira, do tal de Arthur. E aí o juiz, como chegou em um personagem que era deputado federal, e eles têm, sabe como é que é? Deputado federal é só o Supremo que pode investigar. Aí mandou para o Supremo Federal, para o Supremo Tribunal Federal. Aí um ministro do Supremo Tribunal Federal, de nome Gilmar Mendes, como era o processo, chegou no Arthur Lira, ele mandou destruir todas as provas que tinham contra o deputado que é o presidente da Câmara dos Deputados, conhecido como Arthur Lira. E o problema foi de robótica, daqueles, para montar aqueles robôs, entendeu? Robóticas. Aí o que acontece? Vender para um monte de escola que não tinha nem energia elétrica. As escolas não tinham nem carteira para os alunos. E foi coisa de milhões. Não é coisa pouquinho, não. Foi coisa de milhões. E o Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, mandou a polícia, quer dizer, ele não pediu, ele mandou, intimou a Polícia Federal a destruir as provas que incriminavam o Arthur Lira. Agora, não adianta nada também a Polícia Federal investigar a Braskem, porque a Braskem que é a responsável pelo afundamento do solo dos bairros lá de Maceió, não adianta nada. Se chegar nesses capa preta,
Aí chega lá um juiz e fala, não, tem que jogar fora, exterminar, queimar, destruir todas essas provas contra fulano ou contra ciclano. Aí não vai levar em nada, porque nós sabemos que isso que está acontecendo com a Braskem, vários políticos de Alagoas foram beneficiados. Vários. Porque ela já está fazendo isso desde 1976. Veja quantos anos. E veja quantos já entraram como governador, como deputado estadual lá, como prefeito da capital, entendeu? Então tem um envolvimento muito grande de pessoas nisso. Agora, a Polícia Federal é paga pela população para investigar os responsáveis por isso. E os responsáveis têm que ser punidos. Não deixar para lá, como deixou no caso da robótica, que meteram a mão na grana, esses bolsonaristas, porque são todos eles bolsonaristas. E isso aconteceu no governo do Bolsonaro também. Agora, isso já vem acontecendo há muito tempo com a Braskem. Então, aqueles que foram governador de Alagoas têm que prestar conta disso. Agora, também pode ter sido enganado pela empresa, como diz a Polícia Federal, que eles apresentaram, a Braskem apresentou laudos falsos. Se eles apresentaram laudos falso, foi justamente, eles já sabiam o que ia acontecer. E tem outra, a Polícia Federal também diz que eles omitiram informações relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização das atividades da exploração do sal-gema. Agora, tem que chegar nesse pessoal que cometeu os crimes e a população que não tem nada a ver, que batalhou, trabalhou a vida inteira, porque uma boa parte dos moradores lá são aposentados. O cara trabalhou a vida inteira para ter uma casinha e no fim da vida, quando ele pode ficar um pouco mais tranquilo, receber aposentadoria e ir jogar e fazer algumas atividades com os amigos, ele não pode, por quê? Porque tiraram ele da casa e jogaram em um lugar que ele nunca teve, com desconhecido. Então tem que analisar isso também, porque eles acabaram com a cultura do bairro. O bairro, quando é criado, vai se criando também uma cultura. E são amigos, são associações, são times de futebol, arte. Tudo isso a Braskem acabou. E tem outra, ela está ficando com as propriedades. E não é só as propriedades das pessoas. Ela está ficando com as propriedades da prefeitura, com praça, hospitais, escolas, creche. Ela está ficando com tudo. Aí quando ela resolver o problema lá embaixo, porque inclusive ela está tirando areia ilegal para colocar nesses buracos. Areia salgada, eu acho, que vai influenciar inclusive na natureza. E eles estão tirando sem autorização isso. Então estão cometendo vários crimes. E a Polícia Federal está investigando. E faz muito bem de investigar,
porque os responsáveis por isso têm que ser punidos. Porque é muito prejuízo só para o trabalhador. É só o trabalhador que é punido. O trabalhador perde tudo e a empresa fica cada vez, os empresários cada vez mais ricos. Porque os empresários lá e os capa-pretas de Alagoas é só fazer o seguinte. Olha bem, veja bem, de 2018 para 2022, quanto foi o aumento do patrimônio do Arthur Lira. É só investigar isso. Isso tem no Superior Tribunal Eleitoral. É só ir lá, dar uma olhada qual foi a declaração dele do patrimônio em 2018 e ver em 2022 quanto aumentou. E se com o salário dele de deputado, aumentaria tudo isso. É lógico que ele vai contar uma história. Ah, não, foi boizinho que eu vendi, foi isso. É o fim da picada. Tio. Agora, são justamente esses bolsonaristas que estavam querendo dar o golpe de Estado na nossa democracia. Estavam querendo, não, estão querendo. Porque formou um conluio do Senado e Câmara, que não é brincadeira. Eles estão unidos para sacanear o governo democrático. Porque agora eles querem colocar outro sistema político no Brasil, o parlamentarismo. Já não chega a tentativa de golpe de Estado que eles tentaram dar, que eles queriam implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos e nós não queremos mais. Já tivemos. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui e não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal. E um tchau.